Seja muito bem-vindo, então, ao nosso terceiro encontro. Hoje nós vamos trabalhar na nossa mentoria o planejamento financeiro para sua clínica odontológica. Então, para a gente poder iniciar, eu vou reduzir aqui o bocadinho na tela e vou compartilhar a minha tela com a planilha para vocês, a nossa ferramenta base. Vamos iniciar aqui o nosso processo, compartilhamento. Então, na nossa ferramenta aqui, você vai clicar sobre o encontro 3, planejamento, onde nós vamos, então, iniciar toda a prototipagem do nosso planejamento financeiro para a sua clínica odontológica. Feito isso, basicamente nós vamos trabalhar hoje com as informações que nós fizemos do encontro 1, ou seja, diagnóstico financeiro, e também no nosso encontro 2, a nossa análise financeira. Tudo que a gente já trabalhou até esse presente momento para reduções de custos, que a gente já projetou, e aqui a gente vai estimar agora para os próximos 90 dias outras reduções que a gente possa vir a trabalhar. Então vamos lá. Primeiramente, em relação à receita, nós apuramos que, em média, com base no diagnóstico, a receita é de R$ 54.000. O que a gente busca aqui? Trazer uma realidade do cenário atual, onde qual a projeção de aumento de receita para os próximos meses? É favorável? Não é. Como tu vai fazer isso? Tu vai te basear em mercado. Primeiro, no mercado atual, você tem hoje uma projeção onde o segundo semestre da tua clínica odontológica, o resultado é superior ao primeiro semestre? Passando o período de férias, que é o mês de julho, a tendência é aumentar o número de agendamentos, as pessoas estão mais presentes aqui, não estão fora. Então a gente vai avaliar isso, tanto no mês de julho, agosto e setembro. Então vamos avaliar assim, inicialmente, para o mês de julho, a expectativa de receita em relação ao mês anterior, que é o nosso presente momento agora, é superior em quantos por cento? Eu quero aumentar minha receita em 5%. Então isso vai nos projetar o quê? Que já verificando na ferramenta. Em um cenário otimista, que se aumentar 5%, a gente sai de uma receita de 54 mil e vamos projetar uma receita de 56.700. Baseado em que esse dado? Baseado no aumento de agendamento. Ou seja, lembra que a gente mencionou que você tem hoje, dentro do nosso exemplo aqui, 160 horas ocupadas e 120 horas, 120 horas ocupadas dentre 160 que tem disponível no teu consultório. Se tu conseguir aumentar 5% das tuas horas ocupadas, ou seja, sair de 120 horas e passar para 126 horas, isso já vai trazer automaticamente um aumento de receita. Então, conseguir mais agendamentos, trazer novos clientes. Como tu vai fazer isso? Com novas estratégias de marketing, com novas campanhas que tu vai realizar, buscando novos serviços e tratamentos para oferecer na tua clínica. É assim que tu vai planejar. Óbvio, a gente vai botar uma meta. Nossa meta é aumentar em 5%. Só que tu não consegue controlar isso. Tu vai criar estratégias para que tu possa alavancar, mas tu não tem controle sobre isso. Agora, nós vamos ter duas metas onde você vai poder controlar perfeitamente. São metas para custo variável e custo fixo. Ou seja, no primeiro mês, o quanto eu quero reduzir na minha despesa variável. Ou seja, eu vou negociar melhor minhas compras. Eu, por ter uma reserva de capital agora que eu iniciei, vou começar a comprar à vista para ganhar um desconto maior. Vou negociar com o meu fornecedor uma condição de pagamento melhor, onde eu vou tentar um desconto e um parcelamento. O que tu vai fazer para modificar isso na tua despesa variável? Imposto não consegue mexer, mas em contrapartida, a negociação com o fornecedor, como a gente fez também na aula 2, onde nós falamos sobre formação de preço de venda, você pode negociar com o seu fornecedor também. Então, o que tu vai trazer de desconto que vai reduzir para ti hoje, né, a tua realidade atual? Então, frente a isso, nós vamos trabalhar, então, com uma redução de pelo menos 5%. Ou seja, eu já estou dizendo que a minha lucratividade em relação à análise inicial já vai ser melhor em 10%. Por quê? Eu estou aumentando a minha receita em 5% e reduzindo a minha despesa variável em 5%. E da mesma forma, a gente já vai avaliar o seguinte: questões aqui de despesas fixas. O que você planeja fazer? Nós já fizemos um grande ajuste, né? De pequeno não tem nada, mas fizemos um pequeno grande ajuste no teu Prolabore. Saindo de um Prolabore, do exemplo aqui, de R$ 15.000, caindo para um Prolabore de 8.625. Já foi um grande marco. Mas boa parte desse valor a gente já colocou para nossa reserva de capital. Então, ainda assim, sem mexer mais no teu Prolabore, aonde mais a gente consegue mexer nas tuas despesas fixas, né? Então, a gente vai projetar também aqui uma meta de redução de também 5% na despesa fixa, ou seja, menos 5 aqui. Tendo tudo isso bem colocado, nós vamos partir, então, para que no primeiro mês a gente está buscando uma alavancagem final na nossa lucratividade de 5% a mais de receita,
menos 5% de gastos a mais em despesas variáveis e menos 5% de gastos a mais em custos fixos, ou seja, projetando uma rentabilidade de 15% a mais no nosso lucro, perfeito? Assim, nós vamos fazer para os meses subsequentes. Eu quero manter esse ritmo. Eu quero que a cada mês eu alavanque 5% da minha receita e consiga também a cada mês reduzir ainda mais a minha despesa variável e a minha despesa fixa. Isso aqui, nós estamos trabalhando num cenário totalmente otimista. Tá? Mas Douglas, eu vou alavancar mais ainda, eu vou reduzir mais ainda, eu vou ter menos despesas ainda, vou ser mais controlado. Perfeito, mas vamos trabalhar numa realidade alcançável. Não adianta nada você botar uma meta aqui de mais 20% de receita e você não alcançar, você vai se frustrar. Então, assim, vamos trabalhar dentro de um cenário otimista, mas dentro de uma realidade. Da mesma forma, a gente vai exercitar um pouco mais aqui abaixo. O que seria um cenário pessimista? Esse cenário pessimista a gente pode enxergar de várias formas. Eu aumentei a receita, Douglas, mas em contrapartida eu gastei mais. Gastei mais aonde? No meu variável ou no meu fixo? É normal. Quando eu aumento a minha receita, eu também vou alavancar o meu custo de despesas variáveis, porque eu vou pagar mais imposto, eu vou consumir mais material. Só a questão de consumo de material tu pode controlar, como eu mencionei anteriormente, com uma negociação com fornecedores. O que não pode acontecer é, se eu aumentar a minha receita, eu aumentar também meu custo fixo. E isso é um ponto importante ser trabalhado também. Por quê? Vamos supor que eu foquei totalmente aqui em alavancagem de receita, ou seja, se eu gasto R$ 2.000 de tráfego pago, eu vou passar a gastar agora, então, 4. Ótimo. Mas e o retorno? Esses R$ 2.000 a mais que eu investi, o quanto isso me gerou de receita? É a curto prazo? Não, não é. Não estou dizendo que você não deve investir mais. Você pode investir em estratégia, em alavancagem, só que em contrapartida, isso tem que acompanhar, ou seja, tem que ser progressivo. Então, se hoje você gasta R$ 2.000 com faturamento, que você mede já isso, que vende basicamente tráfego pago, porque a única fonte de captação de clientes é por aí, então, 2.000 para 54. Se eu passar a gastar 4, não quer dizer que eu vou faturar, então, ou ter uma receita de R$ 108.000. Isso não é proporcional. Isso não é uma conta tão simples. Vai ter um indicador, vai ter um fator de multiplicação. Pode ser que às vezes tu vai gastar 4 e vai estar faturando, tendo uma receita superior em R$ 15.000. Ajuda? Ajuda. Mas olha só, tu botou o dobro de investimento e não teve o dobro de retorno. Então tem que avaliar qual é o ponto de equilíbrio necessário. Então isso também é um fator importante. Mas para isso a gente vai determinar então qual é o cenário pessimista. Então vamos dizer assim, vamos partir dessa linha de trabalho, onde eu, de fato, aumentei minha receita em 3%, né? Eu não tive uma receita muito superior. A minha despesa variável eu não consegui reduzir e eu aumentei ela em 5%, porque esse meu aumento de, de receita me ocasionou também uma compra elevada de novos produtos, materiais, e que eu também não tenha conseguido então reduzir meu custo fixo, inclusive tenha aumentado ele em 3%. Ou seja, meu resultado piorou. Esse foi meu resultado pessimista. E eu vou dizer que essa sequência vai ser mantida então para os próximos meses, de 3, 5, 3, 3, 5, 3. Ô, Douglas, mas você está me dizendo então que na projeção futura eu vou cair minha lucratividade em 15%? Sim. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para a gente ter um cenário mediano, que seria a avaliação do cenário otimista, onde você está tendo uma projeção muito boa, e para um cenário pessimista, onde tu vai ter uma redução. E aí a gente vai chegar então no ponto de equilíbrio, que é o meio termo entre isso. Então, eu quero avaliar para você que, num cenário otimista, você vai alcançar então R$ 56.000 de receita. E já no cenário pessimista, tu vai alcançar até uma receita um pouquinho melhor, vai chegar a 55, mas a tua lucratividade vai ser menor. Então, tu vai ficar desbalanceado, tá? A despesa fixa aumentou. Então, ao invés de, no mês de julho, tu chegar numa lucratividade de R$ 15.000, tu vai atingir no máximo uma lucratividade de 10. Só para a gente ter uma média, tá? Porque depois, quando a gente for partir para o próximo encontro, que é o de mensuração, nós vamos ter essa comparação entre o cenário pessimista e o otimista, chegando numa média, e esse sendo o nosso balizador, para entender se a gente vem crescendo, evoluindo ou não. Então, eu só quero que vocês fixem bem esse conteúdo, e caso tenham dúvidas também, mandem no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês possam estimar de forma real o que é uma meta alcançável. E sim, gente, tem que avaliar
Se nada der certo, se tiver problema, se não conseguir vender, o mês de julho, por exemplo, é um mês onde tem férias escolares, as pessoas viajam, não querem marcar nenhum atendimento, isso pode acontecer. Seja em qualquer outra época do ano. Aqui nós estamos falando para esse período do ano, especificamente de julho, agosto e setembro. Mas se você trabalha ou está assistindo essa aula agora, no final do ano, nós vamos ter meses como dezembro, janeiro, fevereiro, é a mesma situação. Então a gente vai ter esses períodos ao longo do ano, essas entre safras de serviço. Então é importante que você se planeje e tenha reservas, porque caso isso aconteça, a tua reserva de capital vai te amparar durante aquele período ali. Então a aula 2 que a gente falou sobre reservas, ela é muito importante por isso. Então, fixem bem esse conteúdo, aproveitem bastante, tá? Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, porque é justamente esse foco. Vocês exercitarem isso durante a semana, realizarem de forma perfeita o planejamento de vocês, tendo dúvidas, nos acionem e vamos evoluindo sobre isso. Então, no próximo encontro, nós vamos falar então sobre a mensuração de resultados, onde nós vamos avaliar esse planejamento realizado e o comparativo com a execução no dia a dia, certo? Até o próximo encontro. Um abraço.